E agora, será que tá melhor? Eu acho que agora ficou melhor, né? Só tô esperando aparecer os comentários aqui pra gente começar a conversar. Mas vamos lá, voltando. Quinto evento, o quinto encontro de ufologia avançada em São Paulo vai ser do dia 27 e 28 de agosto em São Paulo. Quem estiver em São Paulo tiver a oportunidade de participar, vale a pena, que é um evento muito legal. Mais um evento patrocinado pela revista UF, né, organizado pela revista UF, com apoio da Casa do Consolador também, da Mônica. E o convidado dessa vez é o russo Valery Uvarov, que tem feito um trabalho muito legal sobre os antigos astronautas também. E aí tem uma teoria muito interessante de que a Terra está sendo defendida, tem armas deixadas por extraterrestres secretas na Terra, como se mísseis antibalísticos, armas de laser, prótons e nêutrons, essas coisas, que protegeriam a Terra de invasões extraterrestres. Então, muitos daqueles cometas que entram na. Ele dá um exemplo na palestra dele, ele dá um exemplo, alguns exemplos de meteoritos entrando na atmosfera terrestre e sendo, pelo que tudo indica, explodidos por armas. Ele mostra isso muito legal na palestra dele. Então, quem tiver a oportunidade de ver em São Paulo, vale a pena ir. Quem puder se deslocar a São Paulo, vale a pena ir também para assistir esse evento bem interessante. Outra notícia que surgiu essa semana, principalmente nessa semana agora, foi a regulamentação, né, um projeto de lei que regulamenta a profissão de ufólogo. Foi feito pelo deputado Edmir Chedid, do Democratas de São Paulo. Olha, a proposta é bem interessante, é bem legal. Eu acho que poderia ajudar de alguma forma assim, a ufologia, mas eu creio que tem muito mais coisa para se fazer. Isso é uma utopia, né? A gente transformar a ufologia numa profissão demanda muito mais do que isso. Não é tão simples assim. A gente tem que a gente tem que levar em consideração muitas coisas. Vai ter que é um trâmite muito complicado. Você tem que ter essa matéria depois iria para o Ministério do Trabalho, porque tem que regulamentar, não pode ser só em São Paulo, aí vira Brasil, como é que fica? O importante é que tem que dar a devida importância para a ufologia, para a pesquisa ufológica. A ideia dele, a ideia do deputado é válida, é muito boa. Ele parte do princípio que o ufólogo, sendo um profissional, ele pode angariar dinheiro e com isso custear suas pesquisas. É uma excelente ideia, mas vai ser difícil a implementação. A gente tem questões mais difíceis, muito mais complicadas. Por exemplo, os documentos secretos sigilosos que a aeronáutica ainda não disponibilizou para o público, né? Por que não saíram ainda? O deputado podia tentar investigar isso também, podia solicitar isso também, porque em São Paulo com certeza tem esse tipo de documento. Então seria um trabalho mais árduo, né? Mais difícil do que esse. Ah, pessoal, só um parêntese. Eu não tô. Os comentários não estão aparecendo para mim aqui, eu não sei porque é problema do Facebook ao vivo. Mas vamos lá. Então, voltando. Então, essa regularização, né? Criação da profissão de ufólogo é uma utopia ainda, né? Acho que ainda tem muita coisa para se fazer mais lá na frente. Outro assunto é quando eu botei, quando eu criei esse evento no Facebook, eu botei uma enquetezinha, né? Que afinal, qual era o objetivo dos alienígenas no nosso planeta? Qual é o objetivo deles? Por que eles estão aqui? Existem várias teorias. Por exemplo, poderiam estar aqui somente para fazer uma visita, né? Podiam ser turistas, por que não? A gente um dia vai ser turista em algum outro planeta. Eles poderiam estar fazendo pesquisas aqui, né? Pesquisas científicas aqui no planeta. É o que muita gente acredita. Quando eu falo que nós poderíamos ser ratos de laboratório, muita gente fica, né, impressionada com isso, mas sim, poderíamos. Eles estariam aqui, eles teriam vindo ao nosso planeta, eles teriam de alguma forma alterado geneticamente
os nossos ancestrais para que nós nos desenvolvêssemos. E eles, a partir daí, poderiam estar analisando o nosso desempenho, né? O nosso como a comunidade caminha, a humanidade caminha, né? Outra teoria que a Terra seria apenas um stop and go, um posto Ipiranga, vamos assim dizer. Vem aqui, reabastece e vai embora. São várias as teorias. O que vocês acham? Escrevam aí também no chat. Escrevam o que vocês acham dessa teoria. Outra teoria que eles seriam nós. É a teoria que eu chamo a teoria do De Volta para o Futuro, né, daquele filme. Eles seriam nós no futuro e por isso não poderiam interagir, não poderiam interferir no nosso passado. Por exemplo, muita gente pergunta: bom, se eles são tão bons assim, bonzinhos assim, por que eles deixam tantas catástrofes ocorrerem? De tsunamis, eles podiam salvar todo mundo. Teriam tecnologia para isso? Poderiam até ter. Mas aí, se você partir daquela informação de que daquela ideia, daquela teoria de que eles seriam nós mesmos vindos do futuro, se eles alterassem alguma coisa aqui no passado, refletiria no futuro, obviamente. Então eles só viriam aqui para ver como é que tá, para aprender com os erros do passado, para não repetir no futuro, alguma coisa assim. Né? Então é bem interessante esse tipo de teoria. E a enquete mostrou aqui que eles estavam mais para exploração. Muita gente achou que estava mais para exploração. Achei bem interessante isso aí também, essa ideia. Porque para explorar o quê? A gente tem muitos casos de onde há o relato, né, de seres extraterrestres procurando alguma coisa aqui no nosso planeta. Ouro, água, metais preciosos. Eu fiz uma entrevista recentemente que vai ser publicada na revista UFO, que é com um pesquisador, é um teórico dos antigos astronautas, né? O Brian Foster, que ele defende a ideia de que ele hoje em dia ele está à frente das pesquisas dos crânios alongados de Paracas, que já foram analisados, o DNA dele já foi analisado e descobriu-se que ele não tinha nenhuma ligação com nenhum gene humano, né? Ele evita dizer que é extraterrestre, porque ele não sabe, ele acredita que aqueles crânios alongados são de um povo que viveu no Oriente Médio, mas ele não sabe que povo é esse porque é desconhecido. Esse povo ele não veio pelas vias normais que a história diz, como seria o Estreito de Bering, né? Dizem que os nossos ancestrais da América vieram da África e da Europa através do Estreito de Bering, quando ele era congelado, tinha um caminho ligando a Europa à América do Norte. E pelo DNA, pelo estudo do DNA que foi feito desses crânios, não bate com nenhuma dos outros genes desses ancestrais que vieram. Então seria uma das teorias que seriam astronautas do passado aqui no nosso planeta. Quem sabe? Legal, ó. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Gomes. Sobre a notícia de haver uma Terra igual a nossa em Alpha Centauri, será que mais pra frente vão mandar uma sonda e a chave da lá? Marcelo, Alpha Centauri está relativamente próxima da Terra, né? Deve estar num outro sistema solar, no nosso sistema solar. Mas relativamente próxima, que eu digo que são milhões de anos-luz lá na frente. É muita coisa, né? Mas o ser humano, ele tem ele é movido pela curiosidade. Então, onde a gente puder explorar, a gente vai explorar. E um dia a gente vai ter que se mudar da Terra, porque a Terra um dia vai desaparecer, né? A gente sabe disso. Ela um dia vai desaparecer. Então a gente não tem como ficar aqui para sempre. Correto? Então eu acho que um dia vão mandar uma sonda para lá, sim. A gente já saiu do sistema solar com as nossas sondas, estamos aí pesquisando, quem sabe a gente consegue mais lá na frente. André Luiz, boa noite, Thiago. Sobre a profecia de Chico Xavier, que em 2019 teremos contatos com raças de extraterrestres. Isso é verdade? Qual a minha opinião? Bom, André, pelo que eu entendi dessa teoria, é que a partir de 2019, isso foi dito pelo Chico Xavier, se a raça humana não se destruísse até 2019, nós estaremos prontos para começar a ser revelada essa
a verdade, né? A presença alienígena no planeta. Então, a partir de 2019, não quer dizer que 2019 a gente certamente eles pousariam aqui no planeta. Não, não é isso. É que a partir de 2019 a gente começaria a ter os contatos mais frequentes, estarmos mais preparados para esse contato. Eu acredito que é verdade, sim. Eu acredito que isso aí já tenha acontecido há bastante tempo. Então, podemos esperar que se a gente não se destruir até 2019, né, a gente tem muitas chances de conseguir de conseguir continuar nessa estrada aí e finalmente chegar a ter esse contato definitivo que a gente tanto espera. Ô Daniela, obrigado. Fernanda Zivanini também está aqui. Oi, Fernanda, manda sua pergunta. Dani Bernardes, minha colega de trabalho. Beijo. Larene, Fusinato. Tudo, tem um monte de italiano aqui hoje, viu? Marcela, postei sua live no grupo da revista. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Quanto mais divulgação, melhor. Quanto mais divulgação, melhor, que a gente consegue atender mais pessoas também. Sueli Moura, obrigado. Cheguei. Estamos aqui, já continua aí. A gente tem algumas pessoas me enviaram perguntas, né, para eu responder. Uma das perguntas que eu vou perguntar, que eu vou fazer, veio do Nero de Araújo Filho. Ele pergunta se existem sinais de presença extraterrestre, seres alienígenas, desde pinturas rupestres até hoje. Sim. Será que nós não somos frutos de experiências com inseminação de sua espécie com humanoides, produzidas por eles, e por isso nunca encontraremos nosso solo perdido? Ô Nero, é uma das teorias, sim, que nós sejamos de fato um experimento genético, né? Ainda falta na evolução humana, ainda falta um elo que ligue o Homo sapiens sapiens do mais próximo da gente, ou é o anterior ao Homo sapiens sapiens. Então, os teóricos dizem que a partir desse momento houve intervenção de extraterrestres no planeta, por isso que eu digo que nós somos cobaias, ratinhos de laboratório. Houve intervenção no planeta, e com isso foi feita uma cadeia evolutiva diferente do que o restante. Lembra, a gente é só meio cromossomo diferente do macaco. É uma coisa muito próximo, mas você vê a diferença de meio cromossomo é muita coisa. E o Brian Forcer, que eu estou entrevistando, ele também acredita nisso, acredita que foi realmente feita essa experiência genética. Nós somos o resultado disso. Se vocês estão satisfeitos conosco ou não, aí é outra história. Eu acho que se não tivessem satisfeitos com a gente, se não acreditassem, a raça humana já tinha extinguido a gente há muito tempo, né? Obrigado, Daniela, pela sua pergunta. Daniela, obrigado, né? Você é muito inteligente, né? Porque a gente lê bastante, é tempo de leitura. Roger Rezende me pergunta: o que você acha sobre a teoria da Terra não ser redonda e sim plana? Roger, eu acho não tem como. A Terra não é redonda. A Terra ela é achatada nos polos, né? Então já não é redonda. Vamos dizer que ela seria assim alongada, né? Ela não é uma bola perfeita. Parece, mas não é. E não, ela não tem como ser plana. É muito difícil. Todas as imagens que a gente tem no espaço seria algo assim extremamente fora do normal. Algo assim que inesperadamente ninguém acredita. Não acredita nessa possibilidade. Quem acreditava que a Terra era plana eram os antigos navegadores que achavam que chegando em determinado momento eles iam cair num abismo sem fim. Mas não, a Terra não. A Terra não é plana não. Não é redonda, mas também não é plana. Obrigado, Nani. A Sueli falando que a nossa evolução ainda está sendo aperfeiçoada. Eu concordo, Sueli. Eu acho que a gente tem que evoluir demais ainda. A gente tem muita coisa para frente. Pra você ter uma ideia, o ser humano é o único animal, o único ser vivo, que mata o outro simplesmente por matar. Você não vê um leão matando outro leão. Você não vê um tubarão. Quer dizer, tem tubarão. O tubarão-tigre, por exemplo, come o irmão dele dentro da barriga, mas isso aí ele é um animal irracional e é ali para sobrevivência. O homem não, o homem mata o outro por matar, por discussão, por coisas fúteis. Então, realmente, a gente tem ainda tem muito para evoluir.
né? E a gente está sendo aperfeiçoado. Por isso que se a gente chegar até 2019, aí volta o papo do Chico Xavier. Se a gente chegar até 2019 sem se destruir, quem sabe a gente vai estar preparado para essa maior e grande revolução. Nossa, tô cheio de coraçãozinho aqui. Obrigado, gente. André Luiz, não creio na teoria do evolucionismo, pois até hoje os macacos não se transformaram. Creio que houve uma pequena mutação em nosso DNA, de acordo com o livro Gênesis 6. André, é o que eu falei, é bem plausível isso que você está falando, não é mentira. O difícil é a gente conseguir encontrar pesquisadores que mergulhem de cabeça uma pesquisa séria dessa, né? Porque o que a gente vê é o seguinte, muitos, a maioria dos cientistas deve ser interessado nesse assunto, mas no momento que ele começa a falar, no momento que ele começa a se desvirtuar do que está sendo, do que hoje é uma lei concreta, né? Uma coisa aceitável, que é um paradigma, que é um pilar da ciência, da história, e se ele começa a divagar fora disso, ele é criticado, e muitas vezes ele é humilhado, ridicularizado pela própria classe dele. Então, é difícil. Não é fácil você conseguir provar um negócio desse. Rafael Fernandes, Rafa, vovô novo, hein, cara? Foi novo, vovô muito novo, amigo meu de anos atrás. Lígia Santos, boa noite, Thiago. Há uns 5 meses atrás tive um sonho bizarro. Eu sei que estava sendo abduzida por algo ou alguém que era invisível no sonho e acordei no meio da noite muito assustada e gritando. Será que foi só um pesadelo? Olha, Lígia, não sei. Pode ser. A gente tem que saber separar muita coisa. A abdução. Eu estou fazendo uma entrevista com a Ivone Smith, que ela é pesquisadora também de abdução e eu trato muito desse assunto. Vai ser bem legal, vai ser na revista também. A abdução, ela tem suas características incríveis. Só que a gente também não pode confundir. Tem muitos casos de abdução que podem ser levados a um que se chama síndrome da paralisia do sono, onde a pessoa não consegue se mexer. Ela acorda, abre o olho, mas o corpo dela não responde, não se mexe, ela não atende os comandos dela. E outra coisa pode ser sonhos também. Agora, para você conseguir identificar uma abdução, Lígia, no caso, você tem que procurar um pesquisador sério. Nesse caso a gente tem Gidal Moura, tem o Marco Antônio Petit, tem o Mário Rangel, porque eles vão saber cientificamente como tentar descobrir isso. Muitas vezes é só um sonho, muitas vezes a gente fica impressionado com alguma coisa e a gente leva isso pro sono, né? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Não estou descartando nada, mas nem sempre é o que parece, tá bom? Outra aqui do Roger. Ufólogos acreditam na Bíblia? Ué, o Roger, eu acredito. Eu não respondo, mas eu acredito na Bíblia. A Bíblia para mim é um dos melhores livros de história que existem. História com H, não história de historinhas, é história com H. Obviamente que ela foi interpretada através dos milênios. Houve várias interpretações. A gente pode ter certeza que nem tudo que está ali é o que realmente aconteceu. Existe aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, o que via chegando de boca em boca vai se transformando, vai aumentando, vai diminuindo, vão tirando características, vão fantasiando ou não. Mas eu acredito na Bíblia, sim. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus como uma força superior. Não é aquele ser barbudinho, gordinho, que acha que é Deus. Morgan Freeman, naquele filme com Jim Carrey, todo poderoso. Não, para mim é uma força maior do que isso. E se começar a falar em Jesus Cristo, a gente vai entrar em detalhes extraterrestres demais aqui. Mas eu acredito, viu, Roger? E não acho nada de errado nisso, não. Júlio César Nascimento, Thiago, eu acho que a Operação Prato foi o maior caso ufológico de todos os tempos. É verdade que novos avistamentos estão acontecendo por lá? Júlio, nunca parou. O caso do chupa-chupa, sim, mas a operação parou em 1977. O caso do chupa-chupa, dos ataques, daquelas luzes que tiravam sangue de pessoas, ou a energia das pessoas, como eles diziam, perdurou até 1982.
Durou mais 5 anos. Os casos que lá ocorrem ainda são em grande número. São em grande número. Se você for. Até o pesquisador, o Peretti, né? Escreve Peretti. Ele recentemente gravou 3 programas no YouTube com pesquisas que ele acabou de fazer na Amazônia. E continuam os avistamentos, lá não vai parar. E o negócio lá é tão comum que as pessoas nem se importam mais. Elas veem no céu, não tem mais o trabalho nem de relatar. Os ataques realmente, pelo que a gente conhece, não acontece mais não. Mas o avistamento acontece sempre no interior do Nordeste, a mesma coisa. Vadis Delaver, você é ufólogo estudioso ou apenas já teve contatos pessoalmente? Não, Vadis, eu nunca tive contato com ser alienígena. Eu sou estudioso, sou ufólogo, eu pesquiso. O único contato que eu tive foi um avistamento de contatos imediatos de 0 grau, que é aquele que só vê a luz, que faz os movimentos que não são de avião, essas coisas assim. Mas o contato pessoal nunca tive, não. A gente fala que quer. Se for abdução, não quero. Se for contato, até aceitaria. Dar um passinho de expador, abdução, não. Temos alguma prova concreta que existe vida fora da Terra? Rony, infelizmente não. Vida viva, inteligente, não. O que a gente sabe é que alguns anos atrás recolheu-se alguns meteoros, pedaços de meteoros vindos de Marte, né, que de Marte, com bactérias lá, fossilizadas, né? Então é uma vida, mas está fossilizada há muito tempo. Hoje já se sabe que Marte já possivelmente abrigou vida, já teve oceanos, já teve florestas e tudo mais. Mas se o dia que a gente tiver a prova concreta que existe vida fora da Terra, a resposta da ufologia vai estar meia respondida, porque a outra metade é se eles vêm para o nosso planeta. Como eu acho que vem, então para mim estaria 100% respondida. A Sueli fala que o DNA é modificado dos macacos para o que somos hoje. Sim, pode ser, Sueli. Abração, Rafa. Theo Santos, você já viu o caso Haroldo Westerdorf em 96? Ele viu uma nave em forma de pirâmide, incrível. Pode ser uma vimana? Theo, esse caso dele é fantástico e não é o único. Tá? Eu estou escrevendo um próximo livro que conta um pouco desse caso. O objeto que ele viu em forma de cone era enorme, bege, com umas meias esferas em toda a sua fuselagem, né, toda a sua estrutura. Era muito maior do que o avião dele, um bimotor, né? E ele sobrevoou, ele deu a volta nesse objeto, em cima das Lagoas dos Patos, no Paraná, não é isso? Lagoa dos Patos, não sei se é Paraná, acho que é, Lagoa dos Patos. Ele deu a volta em cima desse objeto e o interessante é que por cima desse objeto começaram a sair discos voadores, clássicos, aqueles discos voadores alongados com domo, bem clássicos. Então é um caso fantástico, E não é o único, para você ver. Já aconteceram, para esse meu livro eu pesquisei outros casos e descobri que nos Estados Unidos aconteceu, no Japão e na França, casos muito semelhantes. Então é uma coisa bem, bem interessante. Roger Rezende, ele diz que acho que foi o caso Varginha, ele tinha 12 anos, ele e os amigos foram até o local, primeiro dia após o caso, né? E os eucaliptos estavam cerrados, recolhidos, limparam tudo. A história é que algo bateu nos eucaliptos a 1.500 metros do ponto X. Roger, Varginha, um especialista em Varginha é o Petit, cara. Ele sabe de tudo, os livros dele contam isso tudo bem. Tudo muito bem. A gente sabe que houve investimento de um objeto voador não identificado, danificado, que possivelmente era o objeto das criaturas, né? Era um objeto cilíndrico. A fuselagem, a parte de trás estava quebrada, soltou uma fumaça. Um casal de fazendeiros viu isso em Varginha. E há relatos militares também que foi carregado um objeto nos caminhões do exército, depois foram enviados para os Estados Unidos. Como sempre, enviados para os Estados Unidos. E se eu fosse você, dá uma procurada, conversa com o Petit, conta mais essa história melhor para ele, que ele vai poder te auxiliar, cara. Porque Varginha, tem muita gente que me critica com isso. Mas Varginha
é tão ou maior do que Roswell. Roswell a gente esperou para descobrir. Roswell foi em 47. A gente só ficou sabendo de Roswell mesmo na década de 70, 30 anos depois. Olha quanta coisa se perdeu. Varginha não, a gente ficou sabendo na semana que o negócio aconteceu. Então, tem muita história ainda para rolar. As meninas eram amigas da minha tia, realmente foram ameaçadas. Foram na casa delas e pediram para elas darem um tempo para não ir mais. Roger, isso é verdade também, a gente sabe disso, que elas foram ameaçadas. Elas mesmas já falaram que foram ameaçadas e tentaram comprar o silêncio delas também, né? Pergunta, Paulo. Paulo Ortega, qual é a pergunta? Maria Maia. Já avistei um OVNI sobre uma cadeia de montanhas na minha cidade. A altura média, cilíndrico prateado, não fazer barulho e se dirigir em linha reta. Liguei meu smartphone e filmei. Para minha surpresa, ele não apareceu no filme. Fiquei estarrecida. Infelizmente, estava só e não tive como comprovar o avistamento. Maria, isso é a coisa mais normal que tem. Muitas vezes você não consegue realmente... O objeto, ele não aparece no vídeo ou na foto. Em outros casos, ele aparece no vídeo e na foto e a pessoa não consegue ver a olho nu. A gente acredita que possa ser algum tipo de camuflagem deles para não aparecer. Então, o que muitos pesquisadores, eu até compartilho essa ideia, é que eles já têm uma tecnologia de poder sobrevoar no céu sem ser visto e nem detectado pelo radar. Lembra o filme Predador? Que o Predador tinha uma capacidade de camuflar que na floresta ninguém via? Eu acredito que eles possam ter esse tipo de camuflagem de tecnologia assim. Sobre as revelações de Bob Jean, o que eu acho sobre os slides, Marcelo Gomes. Marcelo, para ser bem sincero, Bob Jean, cara, vamos lá. Desconsidera 90% do que ele fala. É porque no início podia até ser alguma coisa muito séria, mas ele começou a fantasiar demais. Não acredito. No slide, pra ser bem sincero, você não acredito. Washington, legal esse ETzinho dentro do pote. Esse aqui, cara? Esse aqui é antigo, ó. Esse aqui eu peguei lá de... Quando caiu um dispador aqui no meu quintal, eu peguei ele, ó. Vira lá, filha. Aqui, ó. Viu? Eu preservando ele. Quem sabe um dia alguém não vem buscar ele aqui no nosso planeta. Mais perguntas, pessoal? Daniel, meu irmão aqui de Brasília. Obrigado, cara. Obrigado. Juliana Venâncio, obrigado também, Juliana, pelo apoio. Espero que vocês estejam gostando. Continue mandando. Espalhem esse vídeo, gente. Ele vai ficar disponível na minha página do Facebook. E depois vou colocar na minha página do YouTube também. Espalhem para as pessoas mandarem perguntas, tirarem suas dúvidas, mandarem suas fotos para análise. Eu, na semana passada, eu recebi um e-mail de um tenente, de um coronel da aeronáutica, pediu para não ser identificado. Ele contou um caso que ele teve em 2003, um caso de avistamento, 2001, desculpa, de avistamento, que ele falou que estava em voo e viu um objeto discorde do lado dele. E ele me falou depois que é difícil falar isso, ele sabe que outros pilotos também já tiveram essa experiência, que eles não falam porque, como estão nativos ainda, se você começa a falar um negócio desse, você é suspenso, você para de voar, você é penalizado de alguma forma, te mandam pro administrativo, então é complicado. Mas eles estão no nosso céu, sim, acreditem nisso. Roger, existe um grupo de pessoas que vão em São Tomé das Letras, que é ao lado de Varginha, eles fazem curso de primeiro grau em cima das montanhas. Roger, para ser bem sincero, qualquer grupo que fala que tem um horário marcado com encontro com ET, eu não acredito não, cara. Não acredito. Eu não acredito. Porque nenhum dos que eu vi até hoje conseguiram me comprovar que estão falando a verdade. Só teve um caso, isso há muitos anos atrás, no Nordeste, eu não lembro onde é que foi, veio na minha cabeça agora, que muita gente se reuniu para ver a aparição de Nossa Senhora, e de repente apareceram vários objetos no céu brilhante, foi filmado, tinha repórter, tinha jornal, tudo lá.
Então, foi a única vez que alguém falou que apareceu um negócio e apareceu. Fora isso, cara, eu não acredito não. André pergunta se eu acredito que demônios podem se materializar em forma de OVNIs. André, demônio seria um ente, né? Um ser. O OVNI seria um objeto voador. Não vejo relação nisso. Se você chegasse pra mim e falasse que poderiam ser os demônios que pilotassem os discos voadores, é até o que poderia pensar o pessoal da Idade Medieval, que viam escudos voadores, charretes voadoras, navios voadores. Podia ser isso, mas não consigo relacionar demônio se materializando em um OVNI. Eu acho que a religião, nesse caso, a ufologia não. Se eu falar pra você que os demônios, que o pessoal acredita que os demônios podem ter sido seres de outros planetas, podem. É uma questão muito complicada, muito profunda, viu? Sueli, sobre as linhas de Nazca, tem alguma relação com nos círculos? O que eu acho disso? Não, Sueli, acho que não. As linhas de Nazca, para mim, na minha opinião, elas foram feitas pelos povos, pelo povo Nazca, que viveu naquela época, para o espaço, né? Para se comunicar de alguma forma, para demonstrar para alguém de cima o que estava embaixo. O mistério não é nem como foi, não é nem quem fez aquilo. O mistério é para que fez aquilo e como fez aquilo. Porque se você um dia, eu ainda não tive oportunidade, mas um dia eu vou, fizer uma viagem sobre Nazca, você vai ver o tamanho das figuras. Que no chão você não consegue ter, você não consegue ver elas direitinho e dificilmente você conseguiria desenhá-las, montá-las geometricamente corretas, né? Sem ter uma visão do alto. Então o mistério é esse. Como eles chegaram, como eles viram do alto, se foi assim, né? Como eles viram do alto e para conseguir montar aquelas imagens. Esse é o mistério. Neildo Lopes, é verdade que o Brasil abriu todos os arquivos de supostos OVNIs e que o Brasil não vai mais esconder esses fatos? Neildo, ele abriu muito. O Brasil abriu muitos arquivos, liberou muitos arquivos. Como consequência da campanha UFO de Liberdade Já, que foi encabeçada pela revista UFO e pela Comissão Brasileira de Ufólogos, isso há quase 10 anos, 2005, quase 10 anos, mais de 10 anos atrás, e a gente conseguiu, graças a esse empenho, que a Força Aérea liberasse muito material, só que não seja ingênuo, eles não liberaram tudo, tem muita coisa ainda, por exemplo, as fotos da Operação Prato, não se tem, os vídeos da Operação Prato, não se tem, e foram feitos vídeos. A noite oficial dos OVNIs em 86, os aviões tinham câmeras para filmar. Cadê esses vídeos? Não tem até hoje. Então a Força Aérea vai liberar sim o que ela souber que pode liberar. E outras coisas simplesmente sumiram. Ou foram furtadas por alguém, ou foram perdidas, foram destruídas, não se sabe. Mas a Força Aérea ainda tem muito material para ser divulgado. E ela não vai divulgar um material que ela possa achar que possa causar algum problema à soberania do nosso espaço aéreo. Então, agora, o que a gente está falando aqui dos documentos da Força Aérea e os documentos do Exército, da Marinha. O Exército foi o principal ator, vamos assim dizer, do caso de Varginha. A Marinha, não, existe muito caso de usos, que são objetos marinhos não identificados. OVNIs, né? A Marinha nunca liberou nada, o Exército também pouquíssima coisa. A gente tem que correr atrás deles. Eles têm também. Não é só porque diz voador que voa que a Marinha e o Exército não possam ter documentos. Eles têm, e muito. E a gente está lutando para isso. Vamos continuar também. Júlio César Nascimento pergunta o que você acha do projeto que está rolando em São Paulo sobre a profissionalização do ufólogo. Seria uma boa. Eu falei isso no início do programa, ô Júlio. Eu acho uma boa. Eu acho uma boa. Pensando friamente, vai dar emprego para alguém? Vai. Agora, não é simples assim criar uma profissão. Você tem, quando você cria uma profissão, você tem várias coisas para ver. Você tem, por exemplo, no Ministério do Trabalho, esse profissional ele vai ter aposentadoria. A nossa aposentadoria hoje, a reforma da Previdência está tentando rolar e está difícil. Eu acho que isso é mais uma utopia, mas acho que não tem coisas mais importantes, com todo respeito
ao deputado Edmir Chedid, todo respeito. Tem coisas mais importantes para eles se preocuparem. Uma coisa que seria legal para o ufólogo, na verdade, institui o dia 20, o dia de Varginha, 21 de janeiro de janeiro, como o dia da ufologia brasileira, algo assim. Institui o dia do ufólogo. Seria legal, não seria muito esforço, seria legal. Seria uma data comemorativa legal para a gente que angariaria fundos também para eventos, essas coisas todas. Se seria uma boa, não sei. Só o tempo vai dizer, viu? Vades, por que os militares e governantes escondem e negam os dados dos contatos com ETs? Vades, porque eles simplesmente não têm como explicar. Esse é o primeiro ponto. Eles não têm como explicar como o nosso espaço aéreo pode ser invadido a torta e a direito, do jeito que quiser, por esses objetos. Eles não têm como explicar. Não explicando isso, eles põem uma dúvida na cabeça da maioria da população. Se seres de outros planetas podem entrar e sair do nosso espaço aéreo sem a gente conseguir deter, o que eles podem fazer com a gente? Aí já pode gerar um certo pânico. Outra coisa, se eles a potência que tiver acesso a essa tecnologia desses objetos vai estar uns 10 passos na frente de qualquer outra potência. Vai se tornar uma potência bélica fantástica. Imagina você ter um avião, uma aeronave, que se desloca a mais de 3.000 km por segundo, que não seja identificada em nenhum radar, que tenha armas de destruição em massa, ela conquista o mundo. Não tem menos palavras do que isso. Então, se você tem essa tecnologia, por que você vai querer dividir com os outros? Né? Se é para fins bélicos, por que eu vou dar a minha arma para o meu inimigo? Correto? Difícil. Daniel, alguma sugestão ou dica sobre posts falsos? Somos bombardeados por muitas matérias falsas. Alguma dica ou é muito difícil saber? Dani, é difícil pra caramba, cara. Uma coisa você pode ficar calejado. Infelizmente, tá? Quanto melhor for o filme e a foto, mais você tem que desconfiar. Porque hoje em dia a tecnologia está muito grande. O que a gente vê de filmes na internet, de vídeos na internet, de objetos voadores não identificados. Tem um que passou em Bauru em 2013, 2011, 2012, que até hoje o pessoal me pergunta, que o pessoal está numa rodovia, sai do carro e começa a filmar um objeto na rodovia. Aquilo é fake. Mas para você ter informações seguras, vá a sites onde a ufologia é séria. Por exemplo, o site da revista UFO. Modéstia à parte, o meu Facebook, minha fanpage tem informações que eu acho relevantes. Então vão nesses sites que mostram um pouco, que tem mais um trabalho mais sério da ufologia. Fora isso, cara, a internet 90% do que aparece é besteira. Então a gente tem que pesquisar sempre. Não tem como falar de prima para você o que é e o que não é. Rafael Barros, o que você acha do caso que teria sido descoberto um reator nuclear na África com quase 2 bilhões de anos? Rafa, isso ainda é recente, viu, cara? Eu procurei fontes seguras desse negócio, não encontrei. É o que eu acabei de falar, o que aparece na internet nem sempre é o que é. E muitas vezes próprios pesquisadores são enganados quanto a isso. Então, temos que tomar muito cuidado com qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que a gente veja. Temos que procurar as fontes, procure sempre as fontes, as testemunhas. Caso não tenha, você já começa a desconfiar. Beleza? Júlio César, por que os círculos brasileiros são tão mais pobres que os ingleses? Júlio, no início dos círculos, quando eles começaram a aparecer na Inglaterra, eles eram iguais aos brasileiros. Do mesmo jeito. Não tinha nada de complexidade como tem. Até os nossos são um pouquinho mais complexos do que os do início da Inglaterra. Hoje em dia, se você for ver na Inglaterra, os círculos praticamente desapareceram. Você não tem círculos como tinha antigamente. E a grande maioria do que aparece hoje é forjado. Isso é fácil de descobrir. O especialista sabe descobrir isso. O que é forjado e o que não é.
No Brasil, agora, logo logo vai estar no período de surgirem ciclos, os círculos novos, os agroglifos, como o Gever chama. Então, não é que sejam mais pobres não, é que no início foi assim mesmo. E eu, pra te falar a verdade, não acreditava em círculos, não, achava que não era. Mas aí, um certo dia eu tava pensando, imaginando, bom, uma vez a gente mandou uma sonda com um disco de ouro, com saudações em várias línguas humanas, línguas de nações do planeta, inglês, francês, português, com, com saudações, né, com músicas da Terra, para o espaço. Essa é a nossa forma de tentar encontrar um contato. Por que não uma civilização, a forma dela tentar encontrar uma resposta, se existe vida fora do planeta dela, não fosse algo que, vou supor, um raio de um raio de alguma coisa que deixa uma marca no chão, mas tem que ser um chão tipo vegetal, um chão mais mole, não sei, alguma coisa assim. E que aquilo que ela escreveu seja de fato o alfabeto dela, ou represente uma coisa dela. Então aí eu comecei a pensar que os círculos podem realmente ser verdadeiros. Eu não acreditava nisso não. Com essa possibilidade eu comecei a pensar. Beleza? André Luiz, o que você acha do caso Arthur Berletti? É falso ou verdadeiro? André, cara, não tenho opinião fechada sobre isso não. Li muito pouco sobre ele. Eu teria que estudar mais. Eu vou dar uma olhadinha mais e no próximo programa eu te respondo. Roger, como o Reino Unido foi o primeiro país a liberar a Xbox, você acha que falaram tudo? Não. De forma nenhuma, Roger. Tem muita coisa lá no Reino Unido que eles não se falam. Muita coisa. O caso Bento Walters Woodbridge, né, o Roswell em inglês. Tem muita coisa lá que não foi liberada e não vai ser tão cedo. Né? Veja bem, militares tocaram num objeto, no UFO. Tocaram. Né? As torres detectaram, eram mais de um objeto. Então tem muita coisa ainda por descobrir. E o próprio governo sabe disso. Né? Ivando Aragão, os corpos dos ETs de Varginha estão nos Estados Unidos? Ao que tu indica, sim, Ivando. Foram transportados por lá na semana do acidente e o governo brasileiro, em contrapartida, recebeu o apoio da NASA para nossos satélites. Roger Rezende, ouvi umas conversas que Varginha poderia ter a primeira faculdade, o curso técnico de ufologia. Isso procede? Roger, não sei. O que eu sei é o seguinte, a revista UFO, ela vai criar, é plano nosso de criar um curso técnico de ufólogo. Não sei se vai ser reconhecido pelo MEC ou não vai, mas para ensinar um pouquinho a pesquisa ufológica de campo e análise, quem está encabeçando isso é o Tony Najar, da revista UFO. Ele está fazendo um trabalho muito legal, ele é perito da polícia, então ele tem uma metodologia científica bem legal e logo logo a gente vai ter novidades. Rafael Barros, o que você acha desse objeto que foi encontrado no Mar Báltico? Aquele que aparece no fundo do mar, né? Rafael, esquece, fake. Fala Sérgio, ao vivo, meu querido. Maria Maia, Thiago, esse programa deveria ter espaço na TV aberta. Ó, oh, se você conhecer alguém de uma TV aberta, Maria, você me indica. Obrigado, muito obrigado. Davi Roberto Lacerda Lovaco, desculpa. Sabe algo sobre as bases subterrâneas liberadas ao exército após escavações da Vale? Não, Davi, não sei nada disso não. Me passa depois em PVT essa informação onde você conseguiu, para eu dar uma olhadinha, beleza? Sérgio, por que o policial que tocou no ser que caiu em Varginha morreu? Eles transmitem alguma doença prejudicial para nós ou foi ocasional pela sua morte? Sérgio, o militar, que agora me fugiu o nome dele, ele faleceu porque ele tocou no objeto. Ele falou para os familiares que ele tocou no objeto, no alienígena, num dos ETs de Varginha. E em poucas semanas ele veio a falecer. O caso dele foi tão sério, que ele foi enterrado num caixão de chumbo.
Quando você enterra no caixão de chumbo, é porque você não pode nem ser decomposto na terra, para não contaminar a terra. Então, para você ver, já falaram, não, ele morreu de AIDS. Ninguém que morre de AIDS é colocado no caixão de chumbo. Ninguém. Para você ter uma ideia, as partículas do Césio-137 foram enterradas em containers de chumbo, para não contaminar. Só aí você vê. É o Xerese, né? Era militar, era Xerese. Então, para você ver, ele tocou no ser, de alguma forma teve uma contaminação, não sei, a gente ainda não sabe se ele já estava predisposto, estava com imunidade baixa, porque outros militares também tocaram nele, a gente não sabe se todos tocaram com luva ou sem luva, ele tocou sem luva no ser. Então ele pode ter se contaminado por isso. Mas é um mistério muito grande, viu? Ainda. Eduardo Cury, boa noite, parabéns pelo programa, obrigado, Eduardo. O Triângulo das Bermudas seria um portal? Eduardo, é uma das teorias. Essa é uma das teorias. Não só um portal, mas também um local de distúrbios eletromagnéticos que causaria também a queda de muitos aviões e o afundamento de muitos navios. O que é interessante das Bermudas é que a maioria desses aviões que caíram, eles estão no fundo intactos. Se você está voando e cai, você espatifa o avião. No caso deles não, estão intactos no fundo. É o caso daquela frota dos T-5 Avengers, que sumiu. Foi encontrado intacto. Alguns navios que passaram pelo Triângulo das Bermudas reapareceram sem nenhum dos tripulantes. Em perfeita ordem, os navios, inclusive com alguns com as comidas da tripulação nos pratos. É muito mistério lá. Eu já passei por lá de avião para entrar para Miami. Na hora assim dá um medo. Dá um medo. Douglas, Albert, abraço, Thiago. Excelente programa. Foz manda um salve. Obrigado, Foz. Estarei aí em dezembro no UFOS 2016. Paulo Ortega, você consegue informar se realmente em São José dos Pinhais é um ponto de constante avistamento de discos voadores? Falo da região próxima ao aeroporto de Afonso Pena. Paulo, não sei. Tem que ver isso com alguns pesquisadores de Curitiba. Mas avistamentos próximos de aeroportos não são incomuns. É bem comum. A diferença é que tem muito tráfego aéreo. E muito tráfego aéreo que eu digo são helicópteros e aviões. Então a gente tem que ter um discernimento bem grande para identificar o que são e o que não são. E hoje em dia a gente também tem os drones, né? Esses drones que enganam a gente de tudo que é jeito. A gente tem os drones que ficam aí voando de um lado para o outro, que muitas e muitas vezes são tidos como discos voadores. Pessoal, lembre-se, objetos voadores identificados não são necessariamente espaçonaves extraterrestres. Objetos voadores não identificados são objetos voadores que não são identificados, que a gente não sabe aquilo que ser. Podem ser até um avião desconhecido, nosso, da maioria das pessoas. Então, pra gente, é um objeto voador não identificado. A ser um objeto extraterrestre é outra história. Aí você tem que ver o testemunho, o relato da pessoa, corrobora se tem outras pessoas. Um objeto que faça curvas a 90 graus, velocidade espantosa, muito difícil de ser um avião terrestre. Então a gente tem que levar isso em consideração sempre. Elias Martins, o que você acha do caso Carran, sinceramente que ele passou para Bianca Hermínio? Elias, eu acredito no caso Carran, acredito em Bianca Hermínio, só que, tem que saber aquele só que, a partir de um determinado momento, quando eles não tinham mais os contatos, eu acho que a exposição que eles tinham na mídia, eles sentiram falta disso. E o que acontece? A pessoa começa a fantasiar, começa a inventar histórias para se manter na mídia. O Hermínio, se não me engano, ele até se isolou um pouquinho, ou foi a Bianca, até se isolou um pouquinho depois que acabaram os contatos, eles se isolaram quanto a isso aí. Mas no início deles, o caso deles é real sim. Depois começou a fantasiar. Beleza? O programa History de quarta-feira também traz Sueli falando. Traz muitas vezes de conhecimento sobre ufologia e aborda vários campos em que pode estudar. É a pesquisa de cada um. Aí
também esclarece muitos estudos. O que o Thiago está fazendo aqui é um começo grande para muitos que estão começando. Obrigado, Celi. Eu espero que encoraje sempre muita gente a pesquisa ufológica. É árduo, é difícil, você tem que tirar dinheiro do bolso, mas convenhamos, é algo assim fascinante. Para quem gosta, é fascinante. A Lígia aqui comentando com a Maria Maia, também já avistou um OVNI em 88 na cidade de Três Corações, que fica perto de Varginha, e fica entre São Tomé das Letras e Varginha. Um objeto cilíndrico, amarelado, voava baixo e parava no ar de vez em quando. Depois levantou a altura e sumiu lentamente. Lígia, em 1988 não tinha drones, então bem capaz de ter visto realmente um objeto extraterrestre. Sérgio, um pouco fora do tema, qual a sua opinião sobre as sereias? Sérgio, não é fora do tema não, viu? As sereias, no meu entendimento, tem dois tipos. Os peixe-bois. Alguém já viu um peixe-boi de perto? Fofinho, não sei o que, aquele corpinho. Pode imaginar que quando alguns navegadores entravam em rios, essas coisas, ou no mar, mais próximo de rios, eles viam os peixe-bois e os caras estavam tanto tempo no mar e viam de longe que para eles aquilo parecia realmente uma sereia. Eles nadando, a forma deles nadarem de barriga para cima, com os braços assim, com o rabo em forma de peixe, parece realmente. Mas também não podemos deixar de pensar que grande parte do folclore brasileiro, mundial, é baseado no aparecimento dessas criaturas míticas, né, legendárias, que certamente são o relato de seres extraterrestres na visão daquelas pessoas naquele tempo. Veja bem, se você pega os relatos antigos, na época dos romanos, por exemplo, do Império Romano, eles falaram que viam discos, charretes flamejantes no ar. Charrete não voa. E se charrete estiver flamejante é porque ela está pegando fogo. Então o que eles faziam? Eles viam algo estranho no céu e tentavam associar a algo mais próximo que eles tinham na realidade deles. Por isso quando alguém fala que via, por exemplo, mãe d'água, os índios viam a mãe d'água saindo do mar de uma esfera luminosa. O que lhe parece? Não pode ser um alienígena saindo de um objeto esférico? Né? Então, as sereias podem ser isso, sim. Podem ser uma interpretação de ser alienígena. Podem, sim. Qual é a fisionomia que você acredita? O Roger está me perguntando. Qual é a fisionomia que você acredita e como eles são? E como são várias raças ou só somos visitados por uma raça ou várias? Roger, você tem que ler meu livro. Ó. Nós somos visitados, Roger. Aqui, ó. Ó quantas raças, ó. Quantas espécies. Somos ou fomos visitados por dezenas de espécies de extraterrestres. Não é uma só. Não, da onde elas vêm a gente não sabe. Meu próximo livro vai falar um pouquinho também dessa diversidade. Não de extraterrestres, de outra coisa da ufologia também. Mas nós somos visitados por várias espécies. Pode ter certeza disso. Esther Breit, parabéns pelo programa. Obrigado a você, Esther. Wesley Andrade, síndrome de contactado. Hermine Bianca, exatamente, Wesley. Exatamente. Wesley Márcio. Trabalho à noite em Joadia, aconteceu uma coisa curiosa. Barulhos vindos do céu por 3 vezes em 2 minutos no máximo. Porém, não consegui gravar porque parou. Wesley, tem esse negócio aí sobre uns estrondos que acontecem, né? Que o pessoal fica ouvindo em diferentes partes do mundo, ninguém sabe de onde vem. Cara, eu já ouvi. É muito estranho. É muito estranho e não tenho a mínima noção do que é, viu? Wesley, obrigado, cara. Michael, já vi uma esfera branca de 6 metros, deve ser metros, de diâmetro, e desceu com tudo em diagonal e sumiu na avenida movimentada. Bom, não sei, Michael, não sei se são 6 centímetros, 6 diâmetros, 6 metros de diâmetro. Se for 6 metros de diâmetro é coisa pra caramba, hein? E em cima de uma avenida movimentada, se for 6 metros de diâmetro, tem muita gente deve ter visto também. Marcelo Gomes, moro em São Paulo, capital. Certo dia estava indo para o ponto de ônibus quando ouvimos um barulho vindo do céu. O barulho
Era semelhante a caças, mas foi um barulho meio estranho, muito estranho, parecendo que tinham naves brincando, só porque estava nublado. É o que eu falei, Marcelo. Relatos no mundo todo desses estranhos estrondos, estouros, que ninguém consegue explicar e nem saber a origem. Tiago, qual a sua teoria da onda ufológica mexicana que nunca cessa? Júlio, cara, é incrível. O México, eu tive no México em 2013. Para todo mundo que eu perguntava, eu saí perguntando e já tinham visto alguma coisa. A tal das flotilhas mexicanas. Eu não sei o que o México tem, cara, mas ali a incidência ali é fantástica. Até acredito que no Brasil possa ter tantos também. Mas só que lá as pessoas filmam de uma maneira assim, incrível. Toda hora tem um vídeo lá. Toda hora. E nunca cessa, realmente nunca cessa. A gente não sabe. Não sei se México quinta-feira eu vou ter uma entrevista com um colega mexicano. Eu vou perguntar para ele isso aí. Se já cessou essa onda ufológica dele, porque eu acho que não cessou não. José Augusto Pacher. Qual a sua opinião sobre o possível contato direto com seres extraterrestres em pouco tempo seria possível? José, esse contato já ocorre há muito tempo, né? Ele só não é oficial e não é aberto. Por isso a gente tem os contactados e tem os abduzidos. Eu acredito que uma hora ou outra isso vai ter que acontecer. Ou a gente descobrindo isso em algum outro planeta, ou eles finalmente se mostrando aqui pra gente, ou até a gente mesmo reconhecendo a existência deles após um grande evento. A grande pergunta que fica é: e depois desse contato? O que virá? Me diz aí, o que você acha? O que vocês acham? Para o próximo programa a pergunta vai ser essa: o que vocês acham que vai acontecer após o dia da revelação? Revelação que eu digo, de falar, não, realmente nós somos visitados e realmente existem seres extraterrestres. O próximo programa vai ser essa enquete. Flávio, Thiago, sucesso, um abraço do amigo da CPUFO de Santa Maria, Pô, Flávio. Santa Maria da Boca do Monte. Morei aí, minha esposa nasceu aí. Estudei no colégio Centenário. Pô, Santa Maria era o máximo, cara. Me amarrava nessa cidade. Tia Cat, onde foram parar os principais ufólogos do caso Varginha? Vitório Pacatini, o que você acha que aconteceu porque ele sumiu? Wesley, sumiram, cara. O Pacatini eu acho que ele sumiu porque, não sei, ou deram um cala-boca nele, financeiro, ou ameaça, ou ele realmente se encheu o saco disso, ou viu que isso não ia pra frente e estava prejudicando ele de alguma forma. O Birajara eu acho que era porque estava começando a atrapalhar os negócios dele. Ele é advogado. Então eu acho que estava começando a atrapalhar os negócios dele. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. E ninguém tem mais notícia deles, viu? Uma pena. Eu tenho um livro do Pacatino autografado por ele, sobre Varginha. E eu era um cara bem legal. Michael, na década de 50, quando era criança, quando minha era criança, minha tia e vó viram um ser de crossa numa trilha que era caminho de casa. Elas a princípio acharam que era um homem mijando. Eu acho que estava de cócoras numa trilha que era caminho de casa. De repente o ser se levantou e começou a subir no céu e caía gotas roxas do ser. Ele subiu lentamente ao céu até sumir. Faz 60 anos, cidade de Londres. Ué, Michael, tá parecendo Varginha isso aí, né? O ser também agachadinho ali. O ser de Varginha também era oleoso, só que não subiu no céu. Mas tem um caso na Bolívia, que está até no meu livro Arquivos UFO, volume 2. Na Bolívia, que uma senhora tinha um galinheirozinho e ela viu um ser pegando as galinhas dela. Ela ficou atrás de com um pedaço de vassoura, tentou bater no ser. Você tava com um capacete, um escafandro. Você se desvencilhou, não sei o que, pegou umas galinhas, botou numa cesta e subiu. Subiu e foi parar no objeto e daí disparou. Sueliare Dulce, no México, seria. É essa ali. Dizem que a área Dulce é a nova área 52, mas também já está descoberta, uma vez descoberta, acho que ela perde todo o seu segredo. Quântica extraterrestre após o contato.
Quântica extraterrestre, próximo contato, você pegou profundo, hein, Daniel? Júlio César me perguntando se eu acredito em mundo subterrâneo. Júlio, sinceramente não. Acho que é muito pouco provável você conseguir viver por tanto tempo no mundo subterrâneo e sem nenhuma evidência, sem ninguém nunca encontrar nada disso, cara. Eu acho muito difícil, muito difícil. O Eduardo Marcondes, você já ouviu falar da cidade de Paraúna de Goiás, daqui de Brasília? Já li sobre aparições de OVNIs na região, já fiz o local muitas vezes. Como você, tive avistamentos apenas de luzes extremamente. Imagino que você também faça pesquisa de campo, usando seu conhecimento de dados, poderia sugerir qual equipamento acessível e adequado para a tentativa de tirar boas fotos ou registros. E o resto é contar com a sorte, Eduardo, o resto é contar com a sorte. Agora, você não precisa ter equipamento de alta. Da mais alta tecnologia para isso, não. Vou te dar uma dica simples. A melhor máquina fotográfica para você tirar foto de um extraterrestre são aquelas máquinas antigas, de rolo de filme. O problema é que muitas vezes eles expostos, eles queimavam, né? Os OVNIs queimavam a radiação deles de alguma forma, o eletromagnetismo deles queimava essas fotos. O que você tem que botar em mente é o seguinte: a máquina que você tiver em mãos, uma vez que for tirar foto de um objeto, tire o zoom automático, deixa sem zoom, no máximo zoom manual. Por quê? Há máquinas, hoje em dia celular, máquinas digitais, que tem um zoom automático. O objeto é uma luz brilhante, normalmente é uma luz brilhante. E é uma luz que ela fica se movimentando, ela pulsa. Toda vez que a máquina vai focalizar aquele objeto, com o zoom automático ela vai tentar focalizar aquilo. E não vai conseguir. Porque ele está sempre mudando de forma de acordo com a iluminação, com o brilho, essas coisas. Quem me ensinou isso foi o Ricardo Varela, pesquisador do INPE e também membro da revista UFO. Então, se você tentar focalizar, a máquina não vai conseguir, suas fotos vão sair sempre borradas. Por isso que muita gente critica, com a tecnologia de hoje, porque as melhores fotos, a gente não tem fotos, são todas borradas. Por causa disso, por causa das máquinas digitais automáticas, de zoom automático. O dia que você tiver experiência, tenta tirar a foto ou filmar um objeto sem zoom automático. Você vai ver a diferença. Então, mas equipamentos, cara, binóculo, se tiver binóculo infravermelho, beleza. Uma máquina fotográfica, tenha bússolas, coisas assim, coisas simples. Eu vou depois na minha fanpage, vou botar um textozinho do que é necessário para equipamentos básicos para uma pesquisa de campo, beleza? E vamos marcar de fazer quem sabe a gente não marca uma excursãozinha, fazer uma vigíliazinha aqui perto de Brasília. Maria Maia, com toda a bagagem de conhecimento que você possui, o que aparentemente não é pouco, Maria. Tem muita gente na minha frente. Você imagina a sua reação no suposto contato de terceiro ou quarto grau? Maria, o terceiro é vendo o objeto pousado com o ser do lado dele. O quarto é eu falando com esse ser, comunicando de alguma forma, ou gesticularmente. Nesses dois casos, eu acho que eu ficaria tranquilo. O meu pior seria o quinto, que eu seria abduzido. Aí não creio que seria muito legal, não. Mas minha reação no terceiro ou quarto grau é ser mais de curiosidade, de tentar me aproximar, ver mais perto, tentar comunicar. Eu acho que seria essa minha reação. O Sérgio e o Rafael já estão respondendo a pergunta do próximo programa. O Sérgio acha que a revelação sobre o contato está próximo, tal como disse Chico Xavier. Sérgio, tem muita gente que acredita nisso. E o Rafael está falando que, para mim, o resultado da revelação extraterrestre será a queda de muitas culturas, religiões e, somente, o pensamento da população mundial. Também concordo, Rafael. Vai mudar muita coisa. O Marcelo perguntando se eu tenho novidades sobre Astar Cheran e os Pleiades. Não, Marcelo. Astar Cheran é algo que ainda me levanta muitas dúvidas. Primeiro, vou ser bem sincero com você. Eu sou sincero sempre. Não acredito em Astar Cheran. Ponto. Mas, como é que pessoas de diferentes partes do mundo relatam o mesmo ser
contato com o mesmo ser, com o mesmo nome, sem nunca ter ouvido falar uma da outra, em épocas diferentes. Cara, olha, novidade não tem, mas esse negócio ainda martela a minha cabeça. Eduardo Magalhães, muito obrigado. Dicas para você já ouviu falar de Paraúna? Não. O que tem Paraúna, Eduardo? Manda pra mim aí. Pessoal, que horas são? São 10h30, né, gente? Já está tarde. Ficamos aqui 1h30 conversando. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez a participação. Vamos marcar mais um programa. Estejam sempre presentes. Queria agradecer a todos que têm participado. Compartilhem o vídeo. Quando eu fizer o convite nas redes sociais, compartilhem com seus amigos, quem gosta do assunto, para conversar, porque é um assunto realmente fantástico. E quem gosta realmente vai gostar. Agora tá chegando um pessoalzinho aqui, ó. Pô, gente, tá quase acabando. Benavides, já falou dos seus livros? Tem muito. Nossa, gente. Cícero Baez, obrigado. Daniel, obrigado. Cefa, camarada, como as pessoas que fizeram avistamentos curiosos. Cefa, me manda isso em PVT. Sidélio, obrigado. Sérgio, obrigado também. Rivaldo, existem extraterrestres ruins? Existem. Existe todo tipo. Só não querem destruir a gente ainda porque já tiveram oportunidade, não quiseram agora. Daniel, é viciante, sim. A ufologia é viciante. Pessoal, fala, Rafael. Foi tão bom que não nos vemos, verdade. Gente, muito obrigado por tudo, obrigado pelo programa. Cefa, entre em contato comigo em PVT, a gente conversa mais, beleza? Obrigado pra todo mundo, pessoal. Boa noite, boa semana e a gente conversa mais lá na frente. Um abraço, até logo.